Eu queria que você fechasse os olhos uma vez mais. E que você pudesse pedir ao Senhor que fale ao seu coração por meio dessa palavra. Você o adorou, você bendisse o seu nome. E eu sei que Ele já está lhe falando, embora você estava entregando a Ele o que lhe era devido. Mas Ele é tão bom que ainda fala e concede, mesmo sendo a hora de você entregar. Mas esse é um momento específico em que a palavra vai ser ministrada. Peça a Ele que fale ao seu coração. Peça a Ele que não seja apenas sabedoria humana, que não sejam ideias de uma mulher, que seja o próprio Espírito dEle falando ao seu espírito, testificando o que vem dEle para a sua vida nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, o Teu povo está aqui reunido. Nós somos o Teu povo. E nós precisamos Te ouvir. Nós precisamos do alimento da palavra, que é nosso sustento, especialmente em dias tão maus. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Então que eu diminua e que o Senhor cresça. E que o que eles ouçam seja o ecoar do Teu Espírito que em mim habita, trazendo vida à Tua palavra imutável. Que essa palavra encontre um lugar no coração de cada um dos que aqui estão. E que seja um solo fértil que vai produzir em suas vidas a 100 por 1. Eu assim te oro, clamando que Tu continues sendo o muro de fogo que nos cerca. E que o Senhor não permita que nada do que será semeado venha a ser roubado pelo inimigo. Em nome de Jesus eu assim te oro. E a igreja diz... Amém e amém. Então, amados, a gente está naquela nossa série, a mentalidade apostólica. Buscando formar uma mentalidade apostólica a partir do ministério apostólico descrito no livro de Atos. E essa série começou já há alguns meses. E eu acredito que a gente ainda anda um pouquinho nela, porque tem algo do Senhor, de fundamental, que precisa ser compartilhado com a igreja dele. Então, fique atento. Eu já comecei ali em Atos 1, e já compartilhei com você alguns capítulos de Atos, observando alguns pontos específicos ali em Atos. E compartilhei algumas palavras das pregações de Pedro, que estão descritas no livro de Atos. Pedro é o primeiro apóstolo de Jesus a se posicionar publicamente e então proclamar a palavra, pregar a palavra, ministrar a palavra. E, embora eu tenha já compartilhado alguns aspectos das suas pregações, hoje eu quero tratar de algo, focar em algo mais específico. Algo que está em Atos 2, no verso 22. E que o contexto de Atos 2, 22 é essa primeira pregação de Pedro. Na primeira pregação de Pedro, Pedro diz: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. A primeira pregação de Pedro, Pedro vai apontar para quem? Para quem, gente? Vocês estão tímidos? Só porque mudamos de lugar? Só porque eu estou longe, eu estou me sentindo muito longe. Estou agoniada com essa distância. É verdade. Vou ter que me acostumar com esse negócio aqui, porque eu queria estar mais ali. Ou talvez eles vão ter que mudar luzes. Mas a primeira pregação de Pedro, o foco dela é em uma pessoa. Como assim precisa ser o foco da nossa vida, do nosso olhar. Esta pessoa tem nome e ele é Jesus Cristo.
Pedro começa falando de Jesus de Nazaré. E Pedro vai dizer, ele foi aprovado. E sabe como é que eu estou dizendo a vocês que ele foi aprovado? Por meio dos sinais, por meio das maravilhas, por meio de toda a obra que ele realizou no meio de vocês. E vocês sabem o que ele fez. Depois Pedro continua. E a partir do verso 24... E eu vou saltar do verso 24 para o verso 31, mas começando no verso 24, Pedro vai dizer, Pedro primeiro diz que Jesus foi aprovado por Deus, e depois Pedro segue, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Isso aí, um aleluia, era impossível. Pedro vai dizer, ele é Jesus, ele foi aprovado e ele não ficou morto coisa nenhuma. Ele ressuscitou porque a morte não podia retê-lo. Então Pedro vai para o verso 31 e diz, prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Ele não diz apenas que Deus o aprovou, ele não diz apenas que Deus o ressuscitou dos mortos, ele vai dizer agora, e ele está exaltado. Aquele que venceu a morte foi exaltado e está à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu ao céu, mas Davi mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. E Pedro termina a sua primeira fala dizendo, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez o Senhor e Cristo. Ele é o ungido, ele é o Messias, ele foi aprovado e ele não ficou morto, ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, exaltado sobre tudo e todos. Por que Pedro vai falar disso no seu discurso? Porque, irmãos, tudo o que fazemos, na verdade, a razão da nossa existência, precisa estar centrada nele, Jesus Cristo. E não é um Jesus coitado pregado numa cruz. É um Jesus que ressuscitou. É um Jesus que vive. É um Jesus que não pode ser encontrado. Corpo enterrado, corpo sepultado. Porque o seu corpo não sofreu decomposição. Jesus vive e reina como Senhor. Pedro discorre sobre Jesus. Mas é um Jesus que vive. É um Jesus que está sentado à direita do Pai. É um Jesus exaltado, glorificado. O nosso Senhor. A quem Deus Pai fez Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Por que você se reúne com uma comunidade de um povo que se chama cristão? É porque você tem um Senhor. Sua vida não é vivida pelo que você acha. Pelo que você acha que é mais interessante, ou pelo que os outros acham, ou pela cultura. Você tem um Senhor, e esse Senhor tem nome, e Ele é Jesus Cristo. Amém? Ok. Só que a coisa segue. E aí, no verso 38, Paulo vai parar de falar de Jesus, e em Atos 2:38, Pedro vai nos dar uma ordem. Aqueles homens que estavam ouvindo o seu primeiro discurso. Pedro vai parar de falar de Jesus e vai dizer, arrependam-se. Vamos dizer essa palavrinha no 3? 1, 2, 3. Pedro fala de Jesus, mas em seguida diz, agora com você. E com você arrependa-se. E ele prossegue e diz, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pedro prossegue e fecha mais ou menos com isso. Vocês precisam se arrepender. Ok. Vida que segue. Pedro pregou,
E agora a gente vai ter uma nova narrativa de um novo acontecimento. E esse acontecimento vai desencadear a segunda pregação de Pedro. Que acontecimento é esse? Está lá em Atos 3, e eu já preguei sobre isso aqui recentemente, inclusive nessa série. Pedro vai chegar ao templo e ali ele encontra quem que está mendigando? Um aleijado de nascença. Já preguei. Ok, mas eu quero focar em algo da pregação de Pedro. Porque depois de ter curado aquele mendigo que era um aleijado de nascença, a multidão vem a ele e está maravilhada com eles, está maravilhada, extasiada. E Pedro vai dizer, ei, peraí, porque vocês estão olhando para a gente. Então ele precisa alinhar as coisas. E aí, em Atos 3, a partir do verso 13, Pedro começa a alertar aquela multidão, ensinando e pregando. Vem aí a segunda pregação dele registrada no livro de Atos. Em Atos 3,13, Pedro vai dizer, e isso é interessante, olha que coisa. Ele começa agora essa pregação como ele terminou a primeira. Do jeito que ele termina a primeira, ele começa a segunda. E ele diz, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Ele foi exaltado. A quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo, o justo, pediram que lhes fosse liberado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ele está dizendo, olha, o autor da vida, que a morte não podia reter, Deus o ressuscitou. Ele é o autor da vida e Ele é o Senhor de vocês. Por isso que Ele diz, eu vim para que tenham há uma vida que flui de Jesus. A vida. O nome desse centro apostólico, Zoé, vida de Deus, só é possível acessar por meio daquele que ressuscitou, daquele que a morte não pôde vencer, Jesus Cristo, o autor da vida. Pedro começa a sua segunda pregação falando disso, de que ele ressuscitou. E Pedro diz, e nós somos testemunhas. Diga, eu sou uma testemunha. Pedro segue, e Pedro vai reafirmar. Olha isso, ele começa a segunda pregação como ele terminou a primeira. Ele fala que Jesus ressuscitou. Ele traz o olhar da multidão para Jesus. Ele diz que Jesus é o autor da vida. Mas ele vai então dizer, agora vocês têm que fazer algo. Sabe o que ele vai dizer para fazer? Está lá em Atos 3, 19 e 20. Qual é a palavrinha? Qual? Tem algo aqui, gente. Arrependam-se. Voltem-se para Deus. Para que os seus pecados sejam cancelados. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E para que Ele mande Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Arrependam-se. E a gente sempre está ministrando e pregando sobre esse arrependimento para perdão de pecados. Sempre analisando, avaliando o arrependimento à luz da necessidade de uma mudança e um padrão de comportamento com atos que não mais ferem a Deus e que não fogem da vontade de Deus. Arrependam-se, muda, não peca mais. Mas hoje eu quero tratar de uma outra perspectiva. A partir da palavra usada por Pedro em suas duas primeiras pregações. Essa palavra, arrependam-se, ela vem de uma palavra grega. Onde a raiz dessa palavra, traduzida para a gente entender, é metanoia. Metanoia, e eu já falei de metanoia aqui no Dia da Visão especialmente. Mindset. Que aquela mulherzinha da internet não me ouça. Entendedores entenderão. Metanoia. E eu quero ler para você. Olha que coisa, gente. Metanoia. O dicionário de Strong vai explicar a palavra metanoia como sendo mudar a mente. A gente foca muito na prática pecaminosa. Mas antes dela,
Há uma exortação, você precisa primeiro mudar a mente. E o resultado serão práticas diferenciadas. Mas o que a gente faz? A gente fica perguntando o que pode e o que não pode fazer. E os pastores e líderes vão pregar sobre o que pode e o que não pode. E fica todo mundo batendo na tecla, não pode isso é pecado, não pode isso é pecado, não pode isso é pecado, isso é pecado, pecado, pecado. E você começa a decorar, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. E você acaba virando um legalista por dentro, como um sepulcro que está caiado por fora, cheio de coisa que não pode, não faz, mas por dentro, cheio de podridão, porque não houve uma mudança no interior, uma mudança de mente. Então hoje eu quero focar no arrependam-se. Arrependam-se é mudar a mente. Eu tenho um manual que eu estudo que chama Comentário Judaico do Novo Testamento. E aí são judeus messiânicos, ou seja, judeus que entregaram sua vida a Jesus, que escreveram esse comentário. E eles vão fazer comentários do Novo Testamento inteiro. Então, quando eu estou estudando, eu sempre leio as notas das Bíblias de estudo que eu leio, mas eu também estudo o comentário bíblico do Novo Testamento e mais uns 3 comentários bíblicos de outros autores. Esse é interessante porque eu vejo a perspectiva sobre a mente judaica, de um judeu que está entendendo o que está falando a partir da religião judaica. Olha como é que eles definem a palavra arrependam-se. Ele vai dizer assim, ó, o conceito e o significado literal de metanoia, sob a perspectiva judaica, é mudem de ideia. Mudem de ideia. A Bíblia de Estudo NVI vai dizer algo interessante. Quando explica a palavra metanoia, aspas, mudança de ideia e de vontade que leva a uma transformação de vida. Fantástico. Diga, ideia, vontade, transformação de vida. É tipo assim, não tem como eu ficar, Léo. Não tem como eu ficar. Tem que botar a bichinha ali. Porque não tem, minha gente. Não vou conseguir ficar ali longe de vocês. Olha, ideia. Mudança de ideia. Porque primeiro começa na mente. Se muda a sua mente e você entende, então começa a fazer uma transformação dentro de você naquilo que você quer e naquilo que você não quer. Naquilo que você deseja, naquilo que você não deseja. Muda a mente e muda a vontade. Se muda a mente e muda a vontade, transforma a sua vida. Tem alguém entendendo isso aqui? Tem um pensador contemporâneo, o Jean Rocha, ele diz, mude a sua mentalidade. Mudando a sua mentalidade, você muda todo o resto da sua vida. Suas escolhas, suas decisões, suas metas, suas ideias, seus comportamentos, sua maneira de encarar as diversas situações de vida. Quando você muda sua mentalidade, muda todo o seu destino. Mude a sua mentalidade e não apenas a sua vida vai ser transformada, o seu destino será mudado. Uau! George Shaw, Prêmio Nobel de Literatura em 1925, disse, aspas, é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Uou! É tempo de avançar. Deus nos disse isso, não foi? Mas é impossível progredir, avançar, se você não mudar. E aí ele vai dizer, não só mudar. Se você não mudar a sua mente, você não pode mudar nada. Eu acho que merece um cuidadozinho da nossa parte, não? Eu vou resgatar o profeta Ezequiel no seu capítulo 18 do seu livro. A partir do verso 30, quando o profeta vai dizer, portanto,
Ó nação de Israel, é Deus falando com o seu povo. Eu os julgarei, a cada um, de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. E qual é a palavrinha aqui? Arrependam-se. Deus está usando o profeta para dizer para o povo: arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram. Agora olha que interessante. Busquem um coração novo. Diga, é necessário ter um coração novo. Já eu falo disso. Busquem um coração novo, um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Agora, nesse arrependimento, ele está dizendo que você tem que buscar um coração novo. E eu vou ler para você e traduzir o significado da palavrinha coração que está escrita aqui nesse texto. Sabe o que quer dizer essa palavra? Segundo Strong, ser interior. Mente. Mente. O Senhor está dizendo, busquem uma nova mente. Arrependam-se. Muda a mente. Troca o chip. Para que vocês vivam. Quando isso acontecer, você vai ter atitudes diferentes. E aí os pecados somem. Então você vai ter vida. Mas o caminho não pode ser olhar para o que é pecado. O caminho precisa ser o que é que precisa ser mudado no meu padrão de pensamento. O que é que precisa ser mudado na minha mentalidade. Tem alguém aqui entendendo isso? Essa pregação de hoje é uma chave para a sua vida. Eu quero voltar para Pedro. Eu quero continuar na sequência dos acontecimentos. Pedro fez o seu segundo discurso. E depois disso eles vão ser presos. E agora eu já estou em Atos 4. O segundo discurso ou pregação foi em Atos 3. Agora eles estão presos em Atos 4. E eles foram presos enquanto falavam ao povo. Diga, enquanto falavam. Guarde isso. Como eu estou aqui. Eles estavam falando ao povo. É nessa hora que eles são presos. Então, em Atos 4, a partir do verso 10... está narrado um pouquinho dessa palavra de Pedro, onde Pedro diz: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, sempre centrado em Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pedro, que falta de criatividade, meu filho. Terceira pregação, tu diz a mesma coisa. Por que será? Porque aquelas pessoas precisavam de uma mudança de mentalidade, de entender que agora eles estavam se entregando a um Deus que não estava distante, que esteve no meio deles, que esteve encarnado, que se fez carne e morreu, mas ressuscitou. Aquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, Ele é real. Então ele fica insistindo, Deus o ressuscitou dos mortos. Esse homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É Jesus Cristo, é tudo sobre Jesus, está em Jesus, é por Jesus, é para Jesus. Se isso não entrar na sua mente, você vem para cá buscando agradar pessoas, ou você vai desenvolver a sua vida cristã em algum lugar onde você pode ser beneficiado por algo, onde você acha interessante algo.
E aí a gente vê uma igreja mimizenta, uma igreja cheia de reclamação, de murmuração, que não tira o olho do próprio umbigo, porque quem está no centro da sua vida é a pessoa. Jesus Cristo está lá longe, como um servo. Vem cá me servir quando eu precisar. Mas fora isso, sou eu no centro e todos me devem algo. Você me deve relacionamento, você me deve abraço, você me deve o dinheiro que eu não tenho, você me deve abrir a porta de emprego na minha vida, você me deve visitação quando eu estou doente, você me deve, você me deve, você me deve, você me deve. E um monte de crente murmurador que se perdeu da centralidade da sua fé, que é Jesus Cristo, e não pessoas que podem lhes dar alguma coisa. É tudo sobre Jesus. Isso precisa girar, a chave precisa girar. E a gente está tentando aqui ensinar a mentalidade. Porque é tudo sobre Ele, é por Ele, é para Ele. Então, no verso 18 de Atos 4, enquanto Pedro está fazendo essa pregação, diz que chamando-os novamente e ordenaram, chegaram os caras da guarda, eu estou encurtando aqui, mas chamaram eles, levaram eles para o Sinédrio. E esse texto aqui fala do Sinédrio. Quando os líderes ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem. Diga, não falassem nem ensinassem. Sabe por quê, amados? Porque o inferno não suporta quando um discípulo de Jesus se posiciona para falar e ensinar a verdade do Evangelho que transforma vidas, que restaura vidas, mas que salva vidas de uma perdição que é eterna. Mas que muitas vezes está acontecendo aqui, no dia a dia. Não precisa esperar quando passar para a eternidade, como se diz. Quantos perdidos aqui? Quantos perdidos sentados em cadeiras em cultos? O diabo tem muita raiva de quem prega e ensina. Então eles ordenaram, não falem, não ensinem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. E aqui eu quero fazer uma ressalva, porque a gente tem convivido, gente, e tem ouvido histórias de amigos pastores, de crentes rebeldes, que usam esse versículo, distorcendo o significado dele, para ser rebelde à sua liderança. Quando houve um comando da liderança que está em oração, que está buscando Deus, que está recebendo direção de Deus, diz, eu vou obedecer a homens ou a Deus? Não é esse o contexto. E não distorça a palavra para justificar sua rebeldia e seu coração endurecido. Eles sabiam que precisavam ensinar e pregar, porque eram testemunhas do que viram Jesus ensinar e pregar. Então eles vão dizer, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E sabe por que eles não podiam deixar de falar do que viram e ouviram? Porque eles eram testemunhas. Sabe quem é testemunha? É quem viu, é quem ouviu, é quem viveu. É quem experienciou, é quem participou de algo, viu algo, ouviu a respeito de. Então esse pode ser chamado como testemunha. Faz sentido ou não, gente? Ele está dizendo, a gente viu, a gente ouviu, a gente não pode deixar de falar disso, nós somos testemunhas. E aí eu quero dizer a você que aqui neste lugar tem uma reunião de homens e mulheres que têm uma mentalidade apostólica, porque entenderam que o que vivem e o que fazem porque são testemunhas de Jesus. É por isso que Jesus em Atos 1:8 vai dizer, fiquem até serem revestidos de poder. Aí vocês saem para serem minhas testemunhas.
O revestimento de poder está associado ao testemunho. Sobre o que vê, sobre o que ouve, sobre o que vive em Jesus. Na centralidade de Jesus. Não é sobre arrepio, não é sobre apenas ver o sobrenatural. Tem algo muito além, mais profundo. Eu quero dizer a essa comunidade e aos que nos visitam, e eu vi que tem alguns rostos que eu não conheço. Provavelmente você é um visitante. Eu quero te dizer, meu irmão, com a verdade do meu interior, você veio a um lugar onde tem pessoas que vivem como testemunhas de Jesus. E tem uma hora que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele diz, eu acho que eu estou ficando louco, porque eu não precisava dizer isso, mas ele começa a dizer, eu vou dizer a vocês sobre quem eu sou. E ele não está se amostrando. Ele está chamando um povo que às vezes fica assim, para dizer, eu estou falando de quem eu sou. Eu sei as minhas credenciais. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu quero dizer aos meus irmãos visitantes, eu quero dizer aos irmãos que fazem parte do Centro Apostólico Zoe, a partir desta liderança, que fala com você agora. Eu sei em quem eu tenho crido, mas eu sei em quem eu tenho vivido, e eu vivo como testemunha de alguém que ouve, de alguém que tem vida com este Deus, que é vivo e real, e é o meu Senhor verdadeiramente. E glória a Deus que eu não sou única aqui nesse lugar. Porque muitos têm vivido assim. Nós temos buscado viver como testemunhas. Porque entendemos essa chave de uma vida sob uma mentalidade apostólica. Os apóstolos testemunhavam do que viam e ouviam. E era a partir disso que eles se moviam. Nós temos buscado ver, ouvir para nos mover. Isso tem sido uma base nossa. A gente não decide coisa de gabinete. Simplesmente encontrando em gabinete, fazendo reunião. Quem caminha com a gente sabe. E as coisas às vezes ficam tão lentas, porque a gente precisa ouvir, saber o que Jesus está dizendo para poder testemunhar a respeito. Então, no começo desse ano, no dia 15 de janeiro. 15 de janeiro. O Senhor falou conosco em um encontro, onde estávamos em jejum, onde estávamos orando, onde estávamos clamando que Ele nos falasse. Não queríamos fazer agenda por agenda, não queríamos fazer agenda para agradar homens. Queríamos saber, Jesus, qual é a tua agenda? O que o Senhor deseja que a gente faça? Que a gente viva como? E foi uma palavra tão grande, tão rica. Mas eu já li aqui alguns pontos, mas eu preciso trazer de novo hoje alguns desses pontos. O Senhor nos disse, eu lhes dei chaves, diga chave. Chave, está aqui, ó, chaves proféticas, na minha pulseirinha, chaves. O Senhor nos deu chaves para abrir as portas para percorrermos a jornada. Ele nos deu chaves. Agora ele disse, nem todas as chaves foram recebidas pela compreensão. Diga comigo, compreensão. É aqui, ó, mente. Ele diz, nem toda a chave que eu dei foi compreendida. Mas, se permanecerem com lealdade, tem gente leal aqui? Se permanecerem com disposição, tem gente disposta a permanecer leal? Se permanecerem, a compreensão virá. Diga, a compreensão vai vir. Tem coisa que a gente ainda não compreendeu não, mas a gente vai chegar. Deus prometeu, aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? Ele continua e diz, e as chaves que já foram liberadas serão geradas. Já houve progresso até aqui, mas agora são novas chaves para um novo tempo, para um novo progresso. Tem alguém interessado em avançar? Tem alguém interessado em progredir? Sabe o que o Senhor tem dito? Você tem que fechar portas velhas. Tem gente que está agarrado no velho. Ele falou com a gente isso, mas o Espírito, em temor e tremor, eu lhe digo, me manda repetir agora. Você precisa fechar portas antigas, porque você se agarrou ao velho.
É uma estrutura velha de igreja? É um povo velho que você já conheceu, já viveu, já testemunhou, já não sei o quê? Povo velho não no sentido, estou falando de idade, estou falando de o que você já viveu, o que você viu. Mas Deus está nos chamando e te trouxe aqui essa noite para dizer que tem um novo tempo na tua vida, mas você precisa deixar o velho para trás. Fecha a porta velha, abre a nova, velho, abre. Você pode se surpreender com o novo que Deus tem para você. Como é que você pode querer viver coisas novas se você está agarrado no velho? É preciso se vestir com vestes novas. É preciso renovar o pensamento. Diga, eu tenho que renovar o meu pensamento. Deus estava falando em renovar o pensamento. E aí ele diz para a gente, é preciso ensinar as ovelhas. Caso contrário, seremos sugados. Vocês serão sugados por aqueles que querem a glória que se revela. Olhem isso, gente, que coisa forte. Essa é uma daquelas palavras que, se eu pudesse, eu iria favoritar. Para você ouvir umas 5 vezes ou 10. Ele está dizendo assim, ó. Caso contrário, vocês serão sugados por pessoas que querem a glória que se revela para libertá-las dos seus vícios, das suas falhas, sem que elas precisem se esforçar, sem que elas precisem se lavar na palavra dele, sem que precisem mudar o pensamento pela palavra, sem que precisem ir à presença dele para receber dele o que homem algum pode dar. Isso aqui já foi lido aqui esse ano, quantas vezes, nem sei. Porque era Deus nos exortando. Vão vir pessoas que estão ouvindo falar que o Espírito Santo está se derramando, gente está sendo batizada, gente está sendo curada, a glória está se manifestando, e elas estão saindo daqui aleluiadas. Mas vocês precisam ensinar essas pessoas a mudança de mentalidade, porque senão, elas vêm para receber o que elas precisam trabalhar para conquistar. A responsabilidade é pessoal. Querem a glória para se livrar do vício, querem a glória. Isso aqui fui eu, não, foi uma palavra em 15 de janeiro. Para se livrar dos limites, para se livrar das falhas, para se livrar. Ei! Você tem que ir para a palavra, para se lavar na palavra, para ter relacionamento com o Deus da palavra, para se encher dele, para poder ver o que precisa ser mudado na sua vida acontecendo a partir de você. Quem quer ouvir essa pregação? Eu não quero ouvir que é a partir de mim, que é minha responsabilidade. Eu quero que alguém resolva, de preferência, o mover do Espírito Santo. Cabe a vocês, líderes, com as chaves recebidas nesses novos passos, na nova jornada, no novo percurso, entregar às ovelhas as chaves da nova mentalidade. Deus estava falando desde o começo do ano. Tem que desenvolver uma nova mentalidade. Estejam atentos a essa chave. Não há mais tempo para negligência. Porque a chave está na mentalidade. Mas na fidelidade de vocês, vocês vão receber a porção reservada a vocês. Vocês são a minha herança, a minha glória. Vocês trarão a glória de Deus, mas sejam fiéis e ensinem a chave, que é mudança de mentalidade. Arrependam-se. Muda a mentalidade. Deus nos ordenou, gente, nós somos testemunhas do que vimos e ouvimos. Porque ouvimos essa palavra aqui em jejum, em oração, chorando na presença dEle. É que nós estamos aqui fazendo o que estamos fazendo, pregando o que estamos pregando. Como testemunhas do que vimos e ouvimos. Deus nos disse, tem que mudar a mentalidade. E para isso tem que ensinar o povo. Então ouça, meu irmão, minha irmã. Não implica deixar de fazer coisas. Arrepender-se não implica deixar de fazer coisas. Implica mudar a mentalidade. E à medida que a sua mentalidade seja transformada, você vai deixar de fazer coisas que não deveria fazer e fará outras que deveria fazer e não faz. A sua vida vai ser transformada e o seu destino também. Como isso é sério? Eu estou caminhando para o final. E na sequência dos acontecimentos,
Os apóstolos seguem ensinando, realizando sinais, maravilhas. Eles continuam curando enfermos. Eles continuam libertando endemoniados. Então, eles são presos de novo. Eles são presos, amados. E agora eu já estou no capítulo 5 de Atos. Nos versos 17 e 18. O sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. O inimigo não quer que isso seja ensinado, não quer que seja pregado. Prenda esses caras. Negócio desse povo curando. Não, desse povo libertando. Não. Desse povo pregando Jesus Cristo e o poder que há de transformação de vida a partir de Jesus. Não. Prende eles. Cala eles. Ah, já sei, certamente um monte de gente dizendo, que horror, não, olha que coisa demorada, olha que pregação dura, olha que culto demorado, olha que, não vai lá não, fica em casa, ouve não, porque ele te quer preso para a morte. Se enche um pouco mais de Fantástico, se enche um pouco mais de série de Netflix, se enche um pouco mais de WhatsApp, se enche um pouco mais de Instagram, mas não escuta a pregação da palavra que vai transformar a tua vida e o teu destino. Isso é o inimigo, meu querido, atuando para te manter preso. Mas sabe o que é lindo aqui? Deus não está de braços cruzados. Porque você é amado de papas. Você é amado do papai. Escute, você é amado do papai perfeito. Eu não sei como foi seu pai aqui na terra. Mas existe um pai anterior a este, celestial, perfeito, que te ama com um amor indizível, indescritível, imensurável, incompreensível a nós. Vendo você nem aí para ele. Ele está muito aí para você. Ele até te trouxe aqui hoje. Tu está aí que tu nem imaginava. Porque você é amado. Ele intervém na tua história. E aí sabe qual é a sequência dos acontecimentos? É que enquanto estavam presos, Atos 5, a partir do verso 19, diz que durante a noite, Deus gosta de trabalhar no turno da noite, sabe? Quando você não está vendo nada, acha que não vai nada mudar. Não, é nessa hora que ele vem e ele te surpreende. Durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, vão para o templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Dá para ver aí que o vida está com V maiúsculo? Sabe como é que os teólogos explicam isso? Eles fazem uma referência a João 6:63, quando Jesus Cristo diz, o Espírito dá vida, concede vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Jesus Cristo está falando sobre o Espírito, o poder, o mover, isso que te transforma assim, te convence do pecado, te conduz à verdade, produz um fruto que te leva a ser paciente, longânimo, tem domínio próprio, alegria, blá, 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 você conhece. Mas Jesus também fala, as palavras que eu lhes dei, elas são espírito e vida. Então o anjo, quando solta Pedro e João da prisão, diz, vão para o templo e ensinem sobre esta vida. É o que eu estou fazendo aqui nessa noite. E aí, na sequência dos acontecimentos, em Atos 5:21, ao amanhecer, eles entraram no templo como haviam sido instruídos. Eles foram o quê? Foram o quê? Eles estavam fazendo da cabeça deles? Eu acho que da cabeça deles eles queriam correr e fugir de Jerusalém. Mas eles faziam o que haviam sido instruídos para fazer. Como haviam sido instruídos, começaram a ensinar o povo. E em Atos 5:25 diz que nesse momento chegou alguém e disse, os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo fazendo o quê, gente?
ensinando. Sabe por que precisava ensinar? Porque mudança de mentalidade não acontece sem ensino, sem instrução. Então Pedro responde assim, aí vem o verso 27 e 28, estou já acabando. Pedro vai dizer, o texto vai dizer, tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para sermos interrogados pelo sumo sacerdote, que disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem. Não ensina, não ensina, não ensina, não ensina. Porque senão esse povo vai mudar a mentalidade. Não ensina não. Cala, cala, cala. Todavia, vocês estão enchendo Jerusalém com a doutrina de vocês? E aí no verso 29, Pedro vai responder. E Pedro vai dizer, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O que ele já tinha dito lá atrás. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Mas Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento. Para dar a Israel a possibilidade de mudança de mentalidade. E perdão dos seus pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Sabe por que eu estou pregando o que eu estou pregando aqui? Porque eu sou testemunha dessas coisas. Agora você vai pensar, é só você, pastora? Não. Quem aqui estava nessa reunião quando Deus deu a palavra profética dizendo que a nossa chave era a mudança de mentalidade? Levante sua mão bem alto. Olhem as mãos levantadas. Estes são testemunhas destas coisas. Naquele momento que Deus falou conosco, sabe o que é que Deus nos disse? São 3 páginas de palavra profética. Eu trouxe alguns pontos. Deus nos disse assim, cura interior e libertação é um dos chamados principais de vocês. Parte do propósito de vocês passa por cura interior e libertação. Deus disse, vocês não podem esquecer um instrumento final. Era uma coisinha que a gente não se importava muito realmente assim, que não sabia muito o que fazer com ela, que fica no fim de todos os atendimentos. E que diz para a pessoa, tudo que você viveu aqui foi só um start. Se você sair daqui achando que acabou aqui, não vai dar bem, não vai ser bom. É um start. Tem um monte de coisa aqui que você vai precisar trabalhar. Aí anota isso e entrega para a pessoa. Porque ela é responsável por ir atrás. Aqui você vai ter que trabalhar padrão de pensamento, aqui você vai ter que trabalhar padrão de comportamento, aqui você vai ter que trabalhar... Aqui talvez você precise de um psicólogo, aqui talvez você precise de alguém que vai te acompanhar de pertinho, aqui tem que ir talvez para o psiquiatra. Estabilizar as coisas hormonalmente para poder seguir. Mas Deus nos falou, não pode esquecer isso. Se deixar isso, as pessoas vêm para receber a mágica e vai embora querendo que a vida esteja resolvida e na hora que vir que não está, vai culpar cada um de vocês e vai dizer, tá vendo? Presta para nada desse negócio de cura interior e libertação, aquele povo ali é só uma fraude. Deus nos alertou assim claramente, nesses termos. Tanto que eu chamei Carla e disse, tem que trabalhar esse negócio, foi ou não foi? Tem que trabalhar essa coisa. Carla, tem que ver isso. Esse final aqui é mais importante se brincar. Não é mais, mas é tão importante quanto tudo que eles vivem. Aí Deus nos falou assim, libertação? Eu uso vocês para libertar vidas. Sim, queridos, a gente sabe o que é ver pessoa endemoniada. A gente sabe o que é lidar até com o principado, como lidamos no último seminário de libertação. A gente não está falando aqui do que não viveu, a gente está falando como testemunha do que vivemos. De reunir 60 pessoas e de repente começar a dar uma ordem sobre pagelança e começar a ver grito em todo canto, gente vomitando, gente gemendo, demônio aparecendo. A gente está falando do que testemunha com os nossos olhos. Agora, sabe o que é que Deus nos disse? Ensine a eles que eles precisam ser responsáveis pelo processo de libertação deles. E aí eu dou uma palavra no começo do seminário, eu dou uma palavra no final do seminário, onde eu digo assim, agora você tem que transformar a sua mente pela palavra.
Se você sair do seminário de libertação e você não tiver transformação de mente na palavra, não lê a palavra, não busca a palavra, não aprende na palavra, saiba, sua situação pode voltar a ser pior. Mas eu suspeito que as pessoas me ouvem e dizem assim, não, foi muito lindo, no final eu fui batizado com o Espírito Santo, tive visão de anjo, tocando corneto na minha frente. Homem! E volta para casa para o Fantástico, para o Instagram, para a rede social, para mais uma que chegou agora, para Twitter, e vive a vida assim. Depois, quando o negócio aperta, que está perseguição, que está opressão, que está bababá, vamos resolver. Tem um lugar que faz libertação? Manda lá para o povo botar a mão e orar e resolver minha vida. Aí nós tivemos um caso, amados, de uma pessoa numa libertação dificílima, que a gente penou, porque era um principado. E a gente vai conversar com a pessoa, vai conversar com o familiar da pessoa, e vai dizer para o familiar, vou usar o nome aqui, vou dizer para João, um familiar da pessoa que estava fazendo o seminário, João, tem um processo para ser seguido, João. No processo, João, tu vai ter que fazer isso, isso e isso. E tua esposa vai ter que fazer isso e isso, João. Aí aciono o Hudson lá em Brasília. Hudson, caso dificílimo de libertação. Aí o Hudson vai dizer, manda João com a mulher dele ler Romanos. Tem que ler Romanos, estudar Romanos, comer Romanos, para entrar na mente. Para quando aquele principado manifestar, a pessoa está com a mente sabendo quem ela é, quem Jesus é e o que foi feito em favor dela. Então, quando o demônio vem mentindo, ela consegue resistir. Aí a gente vai lá e diz, lê Romanos, estuda Romanos, enche a sua mente com Romanos. Você vai aprender lá a obra de Cristo, o poder da cruz, o nome é Jesus. Não importa que você salve por outro nome que não seja o dele, ele ressuscitou, ele vive, o sangue dele, pau, pacto, tchum, tchum, lê, faz. Aí depois de uma semana a pessoa foi aonde? Foi em qualquer lugar buscar quem diga como é o nome do demônio, como é que bota para fora e como é que ela fica boa. E no final você vai ouvir que a própria pessoa endemoniada se libertou e resolveu o problema. E você está exposto a isso, vendo o engano, vendo que aquela pessoa vai para a morte. E você não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque existe uma responsabilidade pessoal. Eu não quero ter trabalho com ler Bíblia. Eu quero que venha aqui, você me liberte e fique pronto. Tem que ler Romanos. Tem que ficar declarando e louvando. Eu não quero esse trabalho. Então, meu irmão, se você não quer assumir a sua responsabilidade, eu quero lhe dizer que você vai ficar dando voltas a vida toda e não sai do canto. E ainda vai achar um capeta dos infernos que vai se alimentar da tua rebelião. Te prende no laço de engano e vai te levar à destruição e morte. Mas mesmo eu tendo Jesus, sabe por quê? Porque foi Jesus que disse que você precisa mudar a mente. Cura interior. Ontem, eu quero testemunhar do que ouvi, vi e vivi. Eu não estou falando para vocês aqui de... Ontem, eu estava viajando para Natal, para encontrar uns amigos que a gente, quando esteve no Níger, a gente foi servir esses missionários lá no Níger, na África. Eles estavam em Natal, então a gente foi para lá. Paulo chegou em casa de 5 da manhã, arrumando aqui com o pessoal. A gente viajou, foi só dar um abraço neles, jantou com eles e voltou. Chegamos em casa de 1h30 da manhã. E enquanto eu ia, eu estava com Carla e Simone mandando áudio. Eu escutei mais de em todo os áudios. Mica com Simone, eu contei, foram 40 áudios. É desesperador. Agora é assim, ó, tomando banho. Peraí, que já eu respondo. Daqui a pouco trocando de roupa. Mulher, já, peraí que eu tenho que ir pro carro. Porque elas têm se dedicado. Tem uma igreja na cidade esperando que a gente vá lá dar o treinamento para eles implantarem a clínica de cura interior e libertação. Elas estão se dedicando para preparar o treinamento para deixar lá uma clínica funcionando com ministros treinados. E elas estão me mandando para... Olha aqui como é que a gente pensou que está... E eu estou lá, isso aqui está massa, isso aqui está jóia, isso aqui tem que corrigir, isso aqui tem que ajustar. E a gente entrou numa discussão sobre algo que a gente aprendeu recentemente. E que eu vou ter que trabalhar.
E que antes eu não trabalhava porque ficava com medo, não vou achar que é indireta, vai não sei quem acha que é. Eu não posso viver assim. Porque tem um ensino que vai mudar a mente. E nesses últimos meses, uma das coisas que a gente mais aprendeu, amados, foi um erro na igreja e nós fomos reformadores. Centro Apostólico é reformador. Sabe qual é o erro? Nós nos acostumamos a dizer, fui ferido. A gente replica isso com muita facilidade. Não, eu estou saindo daquela igreja porque eu fui ferida. Eu estou vindo para essa porque eu fui ferida. Ali eu fui ferida, esse irmão me feriu. Eu não estou dizendo que você não possa ter sido ferido. Pessoas ferem pessoas. Paciência, gente. Onde tiver gente reunida. Você é ferido dentro da sua casa. Quando a gente faz os atendimentos de cura interior, a maior incidência das feridas está na primeira família. Quanto mais na igreja com gente estranha. Não fique com essa idealização que vai chegar aqui, está só os santos e os anjos. Se fosse os anjos, estava no céu batendo asa. Deus deixou aqui porque não é santinho nem anjinho. É santo, é para ser santo. Em Jesus. Mas não é anjo. Tem nenhuma ilusão de estar aqui com anjo e anja. É tudo um povo que só Jesus minha causa, mas que ele é misericordioso, gracioso. Quanto mais se enche do Espírito dele e mais busca mudar a mentalidade a partir da palavra, mais vai se transformando, parecendo com Jesus e vai a armazela diminuindo. É bem assim. Então pare dessa idealização. Chegou no lugar da perfeição. Não chegou. Mas chegou no lugar de um monte de gente lutando para ser perfeito como Jesus é. Buscando aprender com erros para acertar. E uma das coisas que nós vamos trabalhar nesse segundo semestre, eu quero escrever um artigozinho a respeito, é sobre essa história de me feriu, fui ferido. Porque a gente tem aprendido que muitas pessoas têm visão distorcida. Não é um caso, são vários. Os pensamentos distorcidos, com leituras distorcidas da realidade, e a pessoa então se fere. Vou dar um exemplo. E aí eu usava esse exemplo para Carla e Simone ontem. Ou só para Simone. O cara está vindo na rua, chega uma pessoa com a arma e bota na sua cabeça. Um assalto! Vou lhe matar! Não me mate! Esse aqui é um evento traumático, concordam? Desesperador. Aí a pessoa vem fazer cura interior, está lá, no cativeiro, preso, pá. Quando viu, foi lá no assalto, na arma na cabeça, tchum, liberta, tchum, que lindo. Mas vamos imaginar um outro evento. Eu estou passando. Passei do lado da pessoa. E é verdade esse choro, não está mentindo. Eu estou em profundo sofrimento. Por quê? Porque Emerson passou do meu lado e não falou comigo. Porque eu sei que ele não gosta de mim, ele me detesta, ele me acha barará, ele quer me ver pelas costas. A pessoa está sofrendo, você acha que sim ou não? Está. Eu não estou aqui dizendo que ela não sofre. Ela está em sofrimento. Quando ela vai, então, compartilhar com alguém, ela vai dizer, eu estou ferida por Emerson, que não gosta de mim, não sei o quê, não sei o quê. A gente aprendeu a tratar dizendo, libera perdão. Hoje a gente já percebeu como isso aqui pode manter a pessoa aprisionada no engano de uma visão distorcida. Então, comecei a trabalhar isso com os pastores. Já tive reunião sobre isso com o Léo, com a pastora Lília, com o pastor Paulo. Trabalhei isso com Carla e a gente já começou a dar uma mudada no nosso próprio manual que a gente trabalhava. Como vemos visão distorcida? Porque se a gente não trabalhar o que a pessoa pensa a respeito de, é como ela lê a realidade, ela fica presa em dor, em sofrimento e na mentira. E você dizer libere perdão vai manter a pessoa presa. E como é que faz para ajudar essa pessoa? Agora a gente está na luta, como é que faz? Então a gente está tipo assim, Jesus chega aqui, como é que faz? Porque não adianta o evento traumático, como é no atendimento de cura, que a pessoa revisita, foi no útero da mãe, foi não sei onde, que o Espírito Santo mostra a situação, pede perdão. Não adianta para esse caso. Para esse caso, pode ser que um evento tenha me trazido uma mentira na mente, mas eu posso ser resultado de uma construção de eventos com mentiras cridas que geraram uma leitura da realidade que é equivocada dentro de mim. E como é que a gente faz para descobrir?
Hoje eu estava conversando com Éssila. Tinha que fazer pregação, mas fui lá conversar com Éssila. Éssila, eu preciso de alguma coisa da psicologia. Como é que é essa questão dessas crenças de darará? A gente tem que trabalhar isso. Como é que a gente ajuda a pessoa que o caso dela é visão distorcida? Como é que a gente ajuda ela para ela não estar mais sofrendo? Se todas as vezes que acontece um acontecimento com ela, ela distorce o que lê. E ela acredita naquilo, ela sofre. Esse sofrimento é genuíno. Carla diz assim, Cunha, a pessoa sofre, Cunha, a gente tem que ajudar. Eu digo, mas como? E está a gente sofrendo, como que ajuda? Porque é uma coisa nova agora, vai ser um passo novo para a gente. De algo que a gente achou que já tinha todo. Outro nível, ok, Deus está permitindo para a gente ir para outro nível, mas é difícil. E sabe o que isso vai requerer? Trabalhar com mente. Como trabalharemos com essa mentalidade que é construída por um padrão cultural, por um padrão familiar, por uma sucessão de eventos acontecendo na vida da pessoa? Mas o que é que o Senhor disse para a gente? Que se a gente for leal e permanecer, a gente vai compreender. Então, nós vamos compreender isso. Amados, enfim, a gente está buscando amadurecimento pessoal. A gente vai fazer uma grande mudança na Zoe para buscar amadurecimento pessoal. E esse amadurecimento pessoal não vem senão trabalhando mentalidade. Olha o que Tito diz em Tito 1,15. Olha que versículo forte. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência estão corrompidas. Você pode ter uma mente corrompida. Mas a gente pensa que é uma mente corrompida só para pecado, no sentido de adultério, pornografia. A gente sempre vai nesses. Mas a gente pode ter a mente corrompida, com um monte de mentiras que cremos. Sim ou não, gente? E quero lhe dizer que até os ministros da clínica de cura interior. E até os pastores dessa comunidade. Podem ter áreas de mente corrompida. Que precisa renovar e restaurar. Você não foge, saiba disso. O que é que vocês acham que nos últimos anos se ouve tanto falar de neurociência? Silvana, estou errada em dizer que não se falava de neurociência como se fala hoje há alguns anos? Teve um boom. Neurociência, neurocientista, curso de neurociência. Que negócio é esse, gente? É porque tem algo que Deus está jogando luz para esse tempo. Por que é que a psicologia e a psiquiatria, que antes eram relegadas assim, é uma profissão, hoje está no top? Por causa das doenças da mente. E não só doenças, dessa fraqueza, fragilidade da mente. Mas já estava nas escrituras. Vocês precisam mudar a mente. Meu Deus, como a gente deixou isso passar. Por isso que o salmista vai dizer, sonda-me, Senhor, prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você quer avançar em maturidade? Eu quero lhe dizer que você vai precisar orar muitas vezes, Senhor, sonda a minha mente. Nem tudo o que eu penso é como é. Nem toda leitura da realidade que eu faço é a verdade. Nem todo pensamento que vem aqui é correto. E nem é de Deus, muitas vezes. A gente vai ter que orar muito isso. Sonda a minha mente. Por fim, eu quero terminar com uma orientação do Senhor. Em Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, transforme-se. Vire para outro lado e diga, transforme-se. Vire por de trás e diga, transforme-se. Vire por da frente e diga, transforme-se. Agora vamos gritar no 3. 1, 2, 3. Sabe o que é isso? Responsabilidade pessoal. Paulo não está dizendo é o
Espírito Santo que vai sozinho te transformar. Está dizendo, amados, não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se vocês pela renovação da mente de vocês, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu amigo, você vai ter que dar os seus pulos. Diga, meu irmão, dê seus pulos. Tem gente que vai ajudar você a pular. Vai pegar sua mão e bora. Mas os pulinhos você vai ter que dar. Não tem, gente. Para com esse negócio. Cheguei numa igreja. Alguém vai resolver para mim a minha vida. Alguém vai fazer parar meu sofrimento. Alguém vai me resolver na minha dor. Alguém vai transformar. Para com isso. A gente está aqui para ser instrumento de Deus, para te ajudar a você se renovar e transformar a sua mente. Aí a gente atende o povo em cura interior, libertação. Faz um negocinho todinho. O caba termina, volta para a vida, faz as mesmas coisas que fazia, do mesmo jeito que fazia. Continua pensando da mesma forma, agindo da mesma forma. Daqui a pouco está a pessoa toda para baixo, acabada, destruída. A culpa é do sistema, da igreja e do quê? Filipenses 4:8, finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro, diga tudo que é verdadeiro. Diga verdadeiro, 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 verdadeiro. É por isso que tudo parte a partir de, ou melhor, toda prisão começa numa mentira. E é por isso que o teu maior inimigo não é o teu irmão ou tua irmã, é Satanás, o pai da mentira. O bexiguento vai trabalhar mentindo para te aprisionar na mentira. Em padrões de pensamento mentirosos, equivocados, por aí vai. Aí olha o que está lá a chave. Tudo que for verdadeiro, você tem que acessar o que é verdadeiro. Não vai acontecer cura e libertação e transformação de vida e transformação de destino se você não mudar a mente. E para mudar a mente, você precisa acessar o que é verdadeiro e trocar o que é enganoso pelo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se houver algo de excelente, é digno de louvor. Pensem nessas coisas. Diga, pense. É você que tem que pensar. Você tem que encher a sua mente com pensamentos. Dá vontade de dizer, cabeção. Enche esse cabeção com os pensamentos corretinhos. Mas é você que vai ter que ralar para isso. Entendem isso, gente? Nós estamos com igrejas abarrotadas de gente doente e de gente aprisionada em mentira, que continua doente e aprisionada em mentira. E ao invés de ser hospital, a gente está virando depósito de gente doente e presa. Não é esse o nosso chamado. Mas é de como é que faz? Basta ter uma clínica? Não. Basta ter homens e mulheres de Deus que entenderam que são autorresponsáveis para mudar a sua mentalidade. E vai ter que pensar diferente para isso. Tem que ir para a palavra, tem que ir na oração, vida com Deus. Se for preciso ajuda de um profissional de saúde, mas tem que acontecer uma mudança de mentalidade. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Está escrito em 1 Coríntios 12:6. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Cadê? Não sei. Está em algum lugar aí, meu filho, mas está. Que a palavra não mente. De repente, Silvana, me corrige. O cérebro não é um músculo? É como uma musculatura que você pode desenvolver? A neurociência fala disso. É plástico, neuroplasticidade. Ele é plástico, né? Então, aí a analogia é como um músculozinho, que se você não trabalha, ele atrofia. Se você trabalha, ele desenvolve. O cérebro é plástico. Olha isso. Então, hoje a neurociência diz que tem que desenvolver pensamento, mentalidade. Mas se a sua mente está atrofiada, a questão é que tem um monte de crente com a mente de Cristo atrofiada. Eita.
não conhece Cristo, não sabe o que Cristo ensina, não se moldou a Cristo, não buscou viver como Cristo, agir como Cristo, pensar como Cristo, reagir como Cristo. Aí vai só nos pensamentos, vai só no engano que Satanás lança. Pronto. A mente de Cristo é um feijãozinho de arroz, um grãozinho de arroz. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Mas a mente de Cristo está em você. Se você entregou a sua vida a Jesus, a mente de Cristo está em você. Você não é um produto de engano. Você não é alguém que é simplesmente um escravo da mentira. Você tem a mente de Cristo e ela está pronta para ser desenvolvida em você. Me ajuda aí! Jotabá! Ela está aí. Decida desenvolver a mente de Cristo em você. A partir de uma mudança de mentalidade. Nós estamos dispostos a ensinar. Saia do lugar de estar armado. A gente não está aqui para lhe machucar. A gente está aqui para lhe ensinar, lhe instruir. Agora vai lhe incomodar algumas vezes. Você vai vir para a escola da alma, vai ser incomodado lá com verdades que precisam ser ensinadas. Você vai vir para a escola bíblica, vai ser incomodado com verdades que precisam ser ditas. Mas se você se dispuser a aprender a instrução, sua mente de Cristo vai ser expandida e você vai ser transformado. Amém? Fique de pé.